Durante a apresentação de um discurso oral, fazemos pausas naturais, seja para respirar ou para fazer entender a quem nos ouve qual é a nossa intenção ao proferir tal discurso. Na mensagem escrita, esse trabalho é um pouco mais elaborado. Fazer perceber ao receptor a carga expressiva e emotiva da nossa mensagem, assim como a pausa do nosso discurso, é tudo o trabalho dos sinais de pontuação. Olá, está no ar o programa Alfa e Beta. Acompanhe o nosso programa pela página do Facebook da Televisão Universitária, assim como pelo canal do YouTube da Televisão Universitária. Comente, partilhe e aprenda. Nesta edição, recebemos a professora Marta Stoy, ela que vai nos falar sobre sinais de pontuação. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, Humil. Professora, comecemos mesmo pela base. O que são sinais de pontuação? Bom, é uma pergunta muito simples, também de resposta simples. Sinais de pontuação são sinais gráficos ou símbolos gráficos que nós utilizamos quando escrevemos para conferir clareza, legibilidade ao texto. Digamos que de forma muito simples, são os sinais de pontuação que permitem que um texto respire. Sem eles, o texto torna-se pouco legível, de difícil compreensão, por aí fora. Que tipo de sinais nós podemos encontrar? São vários. Temos um recurso, temos um manancial bastante vasto de sinais de pontuação, mas eu vou subdividi-los em 3 categorias. Temos os sinais de pausa, os sinais melódicos e os sinais de inserção. Os sinais de pausa, tal como o próprio nome indica, servem para indicar ou para assinalar uma pausa. Incluem-se nesta categoria o ponto e vírgula e a vírgula. Os sinais melódicos indicam a entoação que nós devemos marcar ao ler um texto ou uma frase oralmente. E incluem-se nesta categoria as reticências, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Já os sinais de inserção cumprem diversos propósitos, permitem-nos inserir informação de diversa natureza no nosso texto ou na nossa frase, e são eles os parênteses retos, os parênteses curvos, as aspas, os colchetes, por aí fora. De todos esses sinais que a professora falou, quais são os mais usados? Bem, aqueles que são incontornáveis na escrita, que ocorrem em praticamente todos os gêneros textuais, são o ponto e a vírgula. Esses são, digamos, os mais importantes. Ocorrem em todos os textos, independentemente das características. Digo isso porque há pouco tempo estava eu a conversar com um dos vossos colegas e dizia que os sinais de exclamação, os sinais melódicos de exclamação, nomeadamente, ocorrem muito pouco na escrita com a qual eu trabalho, que é a escrita acadêmica, e ele, por sua vez, disse nós utilizamos muito porque nós escrevemos textos que devem ser oralizados. Mas o ponto e a vírgula são os sinais incontornáveis, ocorrem em todos os textos. Sim, falando mesmo da oralidade, como é que nós podemos ver a relação entre as marcas da oralidade e a escrita? Existe uma relação? Não propriamente. Existe sim, na medida em que em alguns casos os sinais de pontuação destinam-se a reproduzir as pausas e a entoação da realidade. É apenas em alguns casos, nem sempre isso se verifica. No caso da vírgula e de sinal de pontuação, até podemos dizer que sim, mas o problema de fazer esta associação oralidade e sinais de pontuação tem a ver com o fato de, na oralidade, a colocação das pausas, da entoação, muitas vezes não obedecer a um critério muito claro. E no caso da escrita e dos sinais de pontuação, os critérios para os colocar é muito preciso, são muito precisos e requerem a observância de determinadas regras. Assim, estaríamos a dizer que dentro da oralidade não existem pontuações? Não, a oralidade é uma modalidade de comunicação que tem recursos próprios. Estou aqui a falar consigo, a usar gesto, a expressão facial, por aí fora. Usa-se outros recursos para conferir a expressividade, a clareza ao discurso, que são estes, digamos, que é esta a função dos sinais de pontuação. Digamos que aquilo que é a função dos pontos
dos sinais de pontuação na oralidade é feito de outras formas e muitas vezes, tal como disse anteriormente, sem observar regras específicas. Sim. Voltando ao ponto e à vírgula, em que contexto nós podemos utilizar? Bem, essa pergunta é bastante pertinente porque estamos a falar dos dois pontos, digamos, mais utilizados e por serem mais utilizados são também aqueles que oferecem mais dificuldades aos estudantes. E como disse anteriormente, são sinais de pausa. É muito importante aqui destacar um aspecto que está ligado ao ensino. Há uma confusão que ocorre normalmente quando os professores pretendem ensinar o ponto e a vírgula, porque definem-nos aos estudantes, referindo que servem para indicar pausas. Este procedimento acaba por ser insuficiente, porque indicar a função das vírgulas, associando-as às pausas, está ao serviço da oralidade, está ao serviço da leitura em voz alta. Este conhecimento só é útil para nós quando estamos a ler. Se nós soubermos, se nós já estivermos munidos deste conhecimento de que a vírgula assinala uma pausa breve e o ponto uma pausa grande, quando estamos a ler, nós conseguimos, se calhar, observar este princípio. Mas quando estamos a escrever, isto não é muito útil, porque a colocação da vírgula e do ponto tem muito a ver com a forma como nós estruturamos os elementos de uma frase para construir sentido. Nisso seria para dizer que as pausas breves e as pausas longas nós só veremos na leitura. Na leitura de um texto. Já na escrita, porque a escrita não tem pausas, o que determina a colocação de uma vírgula ou de um ponto são questões sintáticas. E com isto o que eu quero dizer é que o uso correto da vírgula e do ponto mobilizam conhecimentos acerca do funcionamento da língua. É importante que o escrevente saiba quais são os constituintes essenciais para formar uma frase, ou seja, o que é que faz com que uma sequência de palavras seja considerada uma frase. É preciso este conhecimento e é preciso também saber como é que estes elementos se colocam. E é a partir daqui que surge a necessidade de colocar ou não a vírgula. Só para dar um exemplo, se calhar para ser muito mais clara, uma sequência de palavras, para ter sentido completo, necessita de ter dois elementos. Aquilo de que se fala e o que se diz sobre aquilo de que se fala. Numa linguagem diferente, o sujeito e o predicado. Sim. São os elementos essenciais da frase, são incontornáveis. E estes elementos ocupam posições muito específicas. Primeiro dizemos aquilo de que falamos, o sujeito, e depois o que dizemos acerca deste sujeito. Quando nós mudamos a ordem destes elementos, ou seja, na posição em que deveria estar aquilo de que nós falamos, colocamos um outro elemento, é aqui que surge a necessidade de colocarmos a vírgula. E que elemento é que seria esse? É que além dos elementos essenciais de uma frase, aquilo de que se fala e o que se diz sobre aquilo que se fala, nós encontramos informações ou sequências de palavras que desempenham funções acessórias, uma das quais são os adjuntos ou os complementos, os adjuntos adverbiais ou os complementos circunstanciais. Estes elementos podem ocorrer em diferentes posições da frase. E quando ocorre numa posição, por exemplo, que é típica do sujeito, aquilo de que se fala, neste caso devem ser separados por uma vírgula. Estaremos a dizer que o conhecimento desses elementos é que facilitará a pessoa que está a escrever a saber empregar corretamente a vírgula. Sem dúvidas, é o conhecimento do funcionamento da língua que ajuda a colocar devidamente os sinais de pontuação. E é este o caminho que o ensino deve seguir. E a propósito disto, eu penso que não seria profícuo um professor de português, ou seja, quem for, decidir, por exemplo, um dia ensinar o uso da vírgula. Isto é pouco produtivo, porque muitas vezes parte do princípio que a vírgula indica uma pausa breve. E já vimos anteriormente que as pausas têm a ver com a oralidade e não com a escrita. Seria mais produtivo integrar este ensino do uso da vírgula em outros tópicos da língua portuguesa. Por exemplo, quando se fala da estrutura da frase, aquele exercício de análise sintática, sujeito, verbo, predicado, complementos circunstanciais. Pode-se integrar o ensino destes símbolos nestas matérias. Na verdade, o que eu estou a sugerir é que o ensino dos sinais de pontuação seja integrado em determinados conteúdos sempre que se julgar oportuno ou sempre que esses conteúdos se revelarem adequados para o efeito. Mas não de uma forma isolada. Não de uma forma isolada. Eu chegar aqui e ensinar-vos a vírgula usa-se em contexto X, Y, Z. Isso não vai produzir o efeito pretendido no meu público-alvo, porque não é dessa forma
que se aprende a colocar devidamente a vírgula. Muitas vezes, o uso indevido dos sinais de pontuação revela que os escreventes têm problemas ao nível do conhecimento explícito do funcionamento da língua. Sim, professora, já voltamos à conversa. Lembrar a todo internauta para não se esquecer de seguir as nossas páginas, tanto do Facebook como do YouTube da Televisão Universitária. Ao seguir, você pode comentar, pode partilhar e não só, você também tem a oportunidade de aprender conosco. Hoje estamos aqui a falar sobre sinais de pontuação e temos aqui como convidada a professora Marta, que agora voltamos à conversa com a seguinte questão. Qual é a consequência de se colocar incorretamente sinais de pontuação? Bem, a principal consequência que decorre desse fato tem a ver com o efeito de se produzir um efeito contrário ao pretendido. Vimos no início que os sinais de pontuação destinam-se a conferir clareza, expressividade e legibilidade ao texto. Quando nós colocamos mal os sinais de pontuação obtemos um efeito contrário, ou seja, não temos clareza, o texto torna-se de difícil compreensão, torna-se pouco legível. E olhando para a leitura, qual será a importância da leitura para nos ensinar a empregar devidamente os sinais de pontuação num texto? O que eu tenho a dizer é que não há uma relação direta entre ler e aprender a escrever ou a pontuar corretamente os textos. Muitas vezes o princípio subjacente a esta ideia é o de que, lendo, o leitor vai se apropriar dos modelos da escrita e a partir daí estará capacitado para escrever corretamente. É um pouco perigoso pensar assim, porque por causa deste princípio muitas vezes não se trabalha de forma consistente o ensino destas competências na sala de aulas. Não há uma relação direta entre ler e saber pontuar, porque tal como disse, pontuar corretamente envolve o conhecimento do funcionamento da língua. Este conhecimento do funcionamento da língua também não se adquire naturalmente. Carece de alguma intervenção didática, carece de ensino explícito. Portanto, eu não faria esta associação, aprender a ler várias vezes, ser leitor, não é? E ser leitor frequente e pontuar corretamente. Isto é um privilégio de alguns, é possível que assim seja, mas é o privilégio de alguns que são dotados de competências e habilidades especiais e a maioria de nós precisa de um ensino explícito dos sinais de pontuação. E nessa onda de pensamento mesmo, que recomendações deixa para quem está nos assistir para aprender a pontuar bem? Quais são as recomendações que deixa? Obrigada. Bom, eu não deixaria a recomendação para quem nos está a assistir, porque, como disse, a pontuação insere-se no âmbito da comunicação escrita e tudo quanto diga respeito à comunicação escrita é da responsabilidade da escola. Nós aprendemos competências de domínio da escrita através de um ensino programado e sistemático. Então, eu deixaria a recomendação para as escolas. É importante que o ensino, ao nível da língua portuguesa, esteja direcionado para o desenvolvimento de competências de produção oral e produção escrita. E é importante também que nós mudemos de paradigma. Temos um ensino neste momento centrado na classificação e na nomenclatura de índices gramaticais e isso não é suficiente para o aluno ser competente, ser linguisticamente competente. Então, é importante que a escola assuma o desafio de desenvolver competências linguísticas que permitam aos nossos telespectadores serem linguisticamente competentes. Professora, obrigada pelos conhecimentos aqui deixados e terminamos assim o programa. E desta forma chegamos ao fim de mais um programa. Hoje estamos a falar sobre sinais de pontuação. Dissemos que são símbolos que servem para dar clareza e legibilidade ao que escrevemos. Até a próxima, continue conosco.